Olá, gente! Estamos aí no nosso dia 24 da nossa campanha de 40 dias de jejum em busca de santidade. O tema de hoje é santificados no viver. E o nosso texto bíblico está em Romanos, capítulo 13, versículos 11 até o 14. Diz assim: E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Bom, o apóstolo Paulo está dando orientações aqui na carta aos Romanos, e aí ele vai dar essa ênfase: despertem do sono. O sono aqui significa negligência, frouxidão. É quando a pessoa sabe o que fazer, mas fica ali molengando, fica deixando para depois, fica procrastinando, fica empurrando com a barriga, deixando para o dia seguinte. Mas o apóstolo Paulo ele trata a vivência em santidade, o caminhar em santidade, o revestir-se de Jesus Cristo em todo o tempo, para não ficar pensando em como satisfazer o desejo da carne, como algo urgente, algo para ontem, algo necessário para esse tempo. Então ele vê que não dá para ficar adiando, deixando para depois o conserto de algumas áreas da nossa vida. Então, desperte do sono. Você que ainda está domesticando esse dragão. E que dragão seria esse, pastor? Esse pecado. Domesticando esses pensamentos, domesticando essas vontades, domesticando esse prazer que não está no Senhor. Então você que está aí domesticando esse pecado, desperte do sono, joga esse pecado para lá. Está na hora da gente despertar do sono também e avaliar os nossos pensamentos, avaliar como a gente tem tratado as pessoas, avaliar as nossas atitudes como crentes em casa, no trabalho, na rua. Eu preciso me despertar do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está próxima. Ele não está falando aqui da salvação da pessoa se converter. Ele está falando do ápice, né? Da salvação, que é a chegada de Jesus Cristo ou o nosso encontro com Cristo. Então, esse é o ápice da salvação. A gente sabe que salvação ela é um ato, né? Então a pessoa ali ela se arrepende, ela tem fé. Então, quando ela se arrepende e tem fé, ali há uma conversão e aí o Espírito Santo regenera aquela mente, é o tempo da regeneração, mudar os pensamentos, porque agora ela sabe o bem e o mal de verdade, agora ela vai saber, porque ela vai ter a natureza de Deus e a natureza da carne. Então, ali é a regeneração e também na salvação a pessoa ela é justificada pela fé. E aí ela é declarada justa, como se fosse aí num fórum, né, vários advogados e tal. Então ali a pessoa é declarada justa, né, diante do Senhor, porque agora ela reconheceu o sacrifício do Filho de Deus, o sacrifício de Jesus. E agora que essa pessoa é salva, regenerada, justificada, ela agora vai entrar no caminho da santificação. E a santificação é um processo. A salvação é um ato, a regeneração é um ato, a justificação é um ato, mas a, a santificação ele é um processo. E aí a gente vai ter a glorificação quando nós estivermos com o Senhor. Então vamos dizer que esse aí fosse o caminho, né? Uma palavra que eu não estou lembrando aqui de uma palavra melhor, mas como se fosse assim, um caminho de salvação, vamos dizer assim, um passo a passo da salvação. Então, no final de tudo é a glorificação. Então ele está dizendo aqui, ó,
Acordem, acordem, porque o dia está chegando. A gente está vivendo em trevas, mas o dia está chegando. A gente está tendo que ser luz no meio das trevas, mas o dia da luz está chegando. Ou seja, está chegando o momento da nossa glorificação, do nosso encontro com Jesus, ou também está chegando o momento da volta de Jesus. Então, o apóstolo Paulo está falando isso aqui para a pessoa acordar que isso está próximo, está chegando. E aqui, ó, ele está dizendo o seguinte: então deixemos as obras das trevas. Já que eu tenho uma expectativa de luz, então o meu viver, a minha vivência, olha aí, santificados no viver, ele também tem que ser de luz. Eu tenho uma expectativa de entrar com Cristo no céu. Então eu já vou trazer a realidade do céu para a terra. Eu já vou chamar a realidade, a experiência do céu para o meu viver aqui na terra. Então ele está dizendo, já se antecipa logo, já vive acordado. Ou seja, já vive na mesma frequência do céu. Porque quando chegar, você não vai ficar perguntando, o que é isso? Você já vai saber. Então já vai viver na mesma frequência do céu, já vai viver no mesmo espírito, já vai viver no mesmo pensamento do céu, ou seja, sempre ligado, sempre disposto, mesmo que nós estejamos vivendo em um tempo de trevas, de domínio do pecado na vida de muita gente, de escravidão de pecado, mas mesmo assim, viva fora das trevas. Bota essas trevas para longe. Seja a luz, porque isso é viver acordado. E ele vai dizer aqui, cadê? Vivamos dignamente como em pleno dia. Ou seja, viver de uma forma que a pessoa vai ter que mentir para falar mal de você. Olha só que coisa boa. Entre aspas, ruim, né? Mas é bom, porque a pessoa vai ter que mentir para falar mal de você. Viva dignamente como em pleno dia, ou seja, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada de segredo no mundo espiritual. Eu não tenho nada de ficar escondendo a minha vida. Minha vida é essa, as pessoas já sabem. Eu confesso meus pecados. Quando eu faço alguma coisa errada, eu reconheço, eu peço perdão. Entendeu? Minha vida é assim. Esse aqui é realmente eu fazia isso, eu fazia aquilo. É uma vida transparente. Viva dignamente como em pleno dia. Agora, se você vive uma vida que tudo que você faz, ou quase tudo que você faz, tem que ser escondido, porque assim, tem pecado que você faz escondido. Faz escondido por quê? Então, porque não é luz. Se faz escondido é porque não é luz. Se fosse assim, você podia assistir pornografia na frente da tua mulher, na frente da tua filha, que não tem problema nenhum. Você podia usar droga na frente de todo mundo. Você poderia fazer suas tramas de inveja, de ciúme, de vingança e falar para todo mundo. Ah, eu vou fazer isso mesmo porque vacilou comigo, eu vou fazer isso, não sei o quê, vou cortar isso dele, tarará. Ué, então viva dignamente como em pleno dia. E eu não estou dizendo que a pessoa, quando ela é tão desaforada na impiedade, na injustiça, no pecado, e às vezes ela não tem nem vergonha mais de ver o que ela vive, aí ela faz isso em pleno dia. Só que ela continua em trevas, porque ela está escrava daquele pecado. Mesmo que ela faça isso na frente de todo mundo. Ali não há um arrependimento verdadeiro, entendeu? Ela continua escrava do pecado. Viver dignamente como em pleno dia é justamente não ter nada escondido e não ter uma vida pautada naquilo que é treva, naquilo que é escuridão, naquilo que é pecado, naquilo que é errar o alvo. E aí ele vai dizer: não em orgias ou bebedeiras, não em imoralidade, nem em libertinagem, não em discórdia e ciúme. Ou seja, ele vai relatando coisas aqui, tudo das trevas. Tudo das trevas. Então, ele vai falando um pouquinho aqui dessas coisas da escuridão. Então, ó, vai ver dignamente em pleno dia. Para de viver para as trevas. Mas como que eu vou parar de viver nas trevas, pastor? Como que eu vou parar de fazer esse pecado? Como que eu vou ser santificado no meu viver? Está aqui, ó. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. É colocar a roupa de Jesus mesmo. É colocar a mente de Jesus em você mesmo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente quer mostrar autoridade para alguém, a gente se reveste de um certo estereótipo de autoridade, com uma roupa, com um jeito de ser. Revista-se do Senhor Jesus Cristo. Quando você teve que conquistar a sua esposa, você não ficou lá todo pianinho, né? Bonitinho, apaixonadinho. Então você se revestiu da skin, do perfil de um apaixonado. Então a palavra está dizendo: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. E a tradução melhor para esse versículo para mim é:
e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Porque tem gente que é crente, que lê a Bíblia, que ora, que jejua, que vai à igreja, faz tudo, né? Assim, certinho. Mas a mente fica lá pensando: ah, se eu fosse mais novo, eu não sei o quê. Ah, se eu pudesse fazer. Ah, se eu não fosse casado. Ah, não. Isso é ficar pensando em como satisfazer os desejos da carne. A libertinagem, a discórdia, o ciúme, a imoralidade, a bebedeira, que são os vícios, né? As orgias aí. Você fica lá pensando: ah, eu tô aqui, mas eu queria estar ali. Não, quando eu chegar em casa, acho que eu vou pegar uma passagem, um cartão de passagem, e eu vou para tal lugar, e não sei o quê. Isso é ficar pensando em como satisfazer o desejo da carne. Então, você quer vencer as trevas? Eu tenho que vencer aqui, ó. Parar de ficar pensando em como satisfazer as trevas e me revestir de Jesus Cristo. Ou seja, viver uma vida igual à de Cristo. Viver imitando Jesus Cristo. Viver no padrão de Jesus Cristo. E isso é ser santificado no viver. Que Deus te abençoe.